Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje se chama Duna. É uma história sobre ficção científica, bibliografia complementar, Júlio César, Império Romano e Fundação. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. Sobre o formato dos episódios, começamos aqui com alguns informes e antes da história faremos algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois eu te conto a história, a mesma história 2 vezes, para acalmar a mente. E você pega no sono. Esse episódio e os próximos são sobre alguns temas em ficção científica, sobre alguns bons livros, bons autores, boas histórias. As histórias não serão de ficção científica, mas sobre ficção. Eu espero que você goste e que durma muito bem. Se inscreva no podcast para receber avisos de episódios novos e dê uma olhada na campanha no Apoia-se. Ou deixe um comentário para eu saber se você está gostando das histórias. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. Logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz e coloque um temporizador para parar a reprodução. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar 1 minutinho para fazer respirações lentas. Lentas e profundas, sem pressa. O objetivo é aumentar a calma, relaxar. Respire fundo, puxe o ar lentamente pelo nariz e depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca. Relaxe seus grupos musculares, dos maiores aos menores. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Relaxe os músculos do seu rosto, do seu maxilar, do seu pescoço. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. Solte seu peso na cama.
Relaxe seus braços, suas pernas, seus pés. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. Continue respirando lentamente, num ritmo confortável para você. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. Duna. Eu terminei de ler a série Fundação, do Isaac Asimov, no mês passado. E estava essas semanas ruminando minhas impressões para poder falar sobre ela e sobre ficção científica. Mas o que eu queria mesmo era falar sobre a série Duna, de Frank Herbert, que é mais do que interessante o suficiente em si mesmo, mas que fica mais interessante ainda em comparação. Eu fiquei ruminando esses livros nas últimas semanas e achei que minhas impressões seriam o suficiente para te adormecer. Livros bons geralmente se sustentam sozinhos, receptivos a novas leituras, novas leitoras, profundos o suficiente para entreter visitas repetidas, sem secar a fonte, por assim dizer. Mas livros bons geralmente são escritos por bons leitores. Os grandes clássicos, cheios de seus grandes heróis e vilões, cheios de conceitos ultrapassados que um dia foram grandes novidades. Quase uma bibliografia complementar. Não uma bibliografia obrigatória, mas sim textos que somam contexto, sem substituir o sentido. Livros que faziam parte da tapeçaria cultural e da vida intelectual de autores de outrora. Eu li Duna, o primeiro livro da série de mesmo nome, na adolescência. É um bom livro para essa fase. Uma história de amadurecimento misturada numa ópera de intriga palaciana e políticas extremas num futuro possível. Eu já reli algumas vezes. Acho a história e escrita intrigantes. A preocupação de Herbert de localizar os pontos de vista dos personagens, narradores não confiáveis, todos.
todos barganhando com as próprias consciências, disputando as afeições de leitores. A cada nova leitura, os capítulos começam com citações de biografias e histórias de um futuro distante dentro daquele mesmo universo. Citações que acusam e refletem as ambições daqueles que escrevem a história oficial. Eles criam uma dissonância imediata na percepção interna de cada personagem e de quais coisas a posteridade histórica costuma lembrar. Não exatamente mentiras ativas, mas as omissões convenientes. As últimas palavras de Júlio César, mais atraentes num poema como O Livro e a América, de Castro Alves, do que nos registros históricos, com suas contradições e versões divergentes. Por falar em Júlio César, imperator, ditador, tem um quê de Júlio César em Paul Atreides, o personagem principal de Duna. Paul Atreides é herdeiro de uma família política e perseguida, herdeiro de consequências de escolhas ambiciosas sem lastro. Suas ações reativas, fugindo da ruína. Buscando posições mais seguras no ataque do que na defesa. A sua jornada de amadurecimento passa por escolhas entre estabilidade e vitória, entre ambição e dever, entre lealdade e moral. Dúvidas humanas, demasiado humanas. Poe é constantemente assombrado por um terrível propósito, uma consequência cada dia menos distante, de escolhas que pareciam imperativas, urgentes, reagindo de forma tática e eficaz, sem uma grande estratégia para escapar do peso do seu terrível destino. Uma formulação comum para tragédias, como os gregos antigos faziam. A história de Duna se passa muitos milhares de anos no futuro. Uma sociedade humana espacial que já tinha vivido o auge e a decadência da inteligência artificial. E ainda assim, era organizada como um império, com seus oligarcas, aristocratas.
Paul Atreides, o herdeiro de uma família de patrícios romanos. O livro parecia uma crítica para problemas que eu nunca tinha cogitado. Parte do mistério estava em nunca ter lido os tais clássicos, não ter lido a Odisseia de Homero, ou sequer a Ilíada, onde Agamenon e Menelau teriam feito cerco a Troia para vingar o rapto de Helena. Eram constantemente chamados de Atreides, os filhos de Atreu, o mesmo nome do personagem principal de Duna. Quando eu li Duna, eu não tinha lido ainda outros clássicos da ficção científica moderna, como a premiada série Fundação de Asimov. Eu deixei esse livro e as sequências para o futuro, assim como um livro que foi inspiração para esses outros dois. A história do declínio e queda do Império Romano. O livro monumental de Edward Gibbon. Agora, eu finalmente cheguei e passei dessas linhas na minha lista de leitura. Com mais contexto, Duna parece parte de um argumento mais longo, uma resposta às dúvidas que vêm dessa literatura complementar. Mais do que uma história sobre uma família aristocrata, numa sociedade de oligarcas militares. Era um questionamento sobre o valor de império e líderes populistas. Parece que Herbert escreveu um espelho apontando acusações contra a obra de Asimov. Se a história de Duna pode ser comparada ao fim da República e ao nascimento do Império, a história de fundação, por sua vez, se assemelha mais à parte da queda e declínio do Império Romano. Partes distantes da mesma história humana. Duna. Eu terminei de ler a série Fundação do Isaac Asimov no mês passado. E eu estava essas semanas ruminando minhas impressões para poder falar sobre ela e sobre ficção científica. E porque eu queria mesmo era falar sobre a série Duna, de Frank Herbert, que é mais do que interessante o suficiente em si mesmo, mas que fica mais interessante ainda em comparação. Então fiquei ruminando esses livros nas últimas semanas
e achei que as minhas impressões seriam o suficiente para te adormecer. Livros bons geralmente se sustentam sozinhos, receptivos a novas leituras, novas leitoras, profundos o suficiente para entreter visitas repetidas, sem secar a fonte, por assim dizer. Mas livros bons geralmente são escritos por bons leitores. Os grandes clássicos, cheios de seus grandes heróis e vilões, cheios de conceitos ultrapassados, que um dia foram grandes novidades, quase uma bibliografia complementar. Não uma bibliografia obrigatória, mas sim textos que somam um contexto, sem substituir o sentido. Livros que faziam parte da tapeçaria cultural e da vida intelectual de autores de outrora. Eu li Duna, o primeiro livro da série de mesmo nome, na adolescência. É um bom livro para essa fase da vida. Uma história de amadurecimento, misturada numa ópera de intriga palaciana e políticas extremas num futuro possível. Eu já reli algumas vezes. Acho a história e a escrita intrigantes. A preocupação de Herbert de localizar os pontos de vista dos personagens. Narradores não confiáveis. Todos. Barganhando com as próprias consciências. Disputando as afeições de leitores a cada nova leitura. Os capítulos começam com citações de biografias e histórias de um futuro distante, mas dentro daquele universo. Citações que acusam e refletem as ambições e rancores daqueles que escrevem a história oficial. As citações criam uma dissonância imediata
na percepção interna de cada personagem e de quais coisas a posteridade histórica costuma lembrar. Não exatamente mentiras ativas, mas as omissões convenientes. As últimas palavras de Júlio César, mais atraentes num poema como o Livre América de Castro Alves, do que nos registros históricos, com suas contradições e versões divergentes. Por falar em Júlio César, imperator, ditador, tem um quê de Júlio César em Paul Atreides, o personagem principal de Duna. Paul Atreides é herdeiro de uma família política perseguida, proscrita, herdeiro de consequências de escolhas ambiciosas, sem lastro. Suas ações reativas, fugindo da ruína, buscando posições mais seguras no ataque, ao invés da defesa. A sua jornada de amadurecimento passa por escolhas entre estabilidade e vitória, entre ambição e dever, entre lealdade e moral. Dúvidas humanas, demasiado humanas. Poe é constantemente assombrado por um terrível propósito, uma consequência cada dia menos distante. De escolhas que pareciam imperativas, urgentes, reagindo de forma tática e eficaz, mas sem uma grande estratégia para escapar do peso do seu terrível destino. Uma formulação comum para tragédias, como os gregos antigos faziam. A história de Duna se passa muitos milhares de anos no futuro. Uma sociedade humana espacial que já tinha vivido o auge e a decadência da inteligência artificial. E ainda assim, era organizada como um império, com seus oligarcas, aristocratas. E Paul Atreides, o herdeiro de uma família de patrícios romanos,
O livro me parecia uma crítica para problemas que eu nunca tinha cogitado. Parte do mistério estava em nunca ter lido os tais clássicos, nunca ter lido a Odisseia de Homero, ou sequer a Ilíada, onde Agamenon e Menelau, que teriam feito cerco a Troia para vingar o rapto de Helena, eram constantemente chamados de Atreides. Os filhos de Atreu. O mesmo nome do personagem principal de Duna. Quando eu li Duna, eu não tinha lido ainda outros clássicos da ficção científica moderna, como a premiada série Fundação, de Asimov. Deixei esse livro e as sequências para o futuro. Assim como um livro que foi inspiração para esses outros dois. A história do declínio e queda do Império Romano. O livro monumental de Edward Gibbon. Agora eu finalmente cheguei e passei dessas linhas na minha lista de leitura. Com mais contexto, Duna parece parte de um argumento mais longo, uma resposta às dúvidas que vem dessa literatura complementar. Mais do que uma história sobre uma família aristocrata, numa sociedade de oligarcas militaristas, um questionamento sobre o valor de império, sobre o perigo de líderes populistas. Parece que Herbert escreveu um espelho, apontando acusações contra a obra de Asimov. Se a história de Duna pode ser comparada ao fim da República Romana e ao nascimento do Império, a história de fundação, por sua vez, se assemelha mais à parte da queda e declínio do Império Romano. Partes distantes da mesma história humana. Repetidas no futuro. Durma bem.